Ele é diplomata de carreira desde 1987, já liderou o Instituto Camões e assumiu em 2021 o cargo de embaixador de Portugal no Brasil, em meio ao crescimento da quantidade de brasileiros em território português e também da correlação, da cooperação entre os dois países. A gente conversa agora com o embaixador Luiz Faro Ramos. Um prazer receber o senhor aqui. Obrigado, João. Bom dia. O prazer é meu estar aqui convosco. Embaixador, a gente vai falar sobre vários assuntos hoje aqui, sobre turismo, sobre visto de trabalho, mas eu acho que tudo isso gira em torno da situação que a gente está na geopolítica hoje, com o fechamento econômico de algumas nações, inclusive nações europeias, e eu quero entender como que Portugal se localiza nesse cenário, né? Como Portugal está lidando com a mudança e com esse fim da chamada hiperglobalização. Bom, é uma evidência que o mundo está mudando, o mundo está muito mudado mesmo, e há uma certa crise da solidariedade internacional, uma certa crise do multilateralismo. E por isso Portugal tem como princípio, desde há muito tempo, mas acho que é muito importante reafirmar esse princípio nestes tempos que estamos a correr, tempos incertos, em que a geopolítica está diferente. Portugal é um grande defensor do multilateralismo. Como sabe, Portugal, um nacional português é o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, com muito orgulho para nós, para o nosso país, e nós acreditamos que os conflitos, as diferenças resolvem-se através do diálogo. Por isso nós somos grandes promotores do diálogo e da paz. E eu acho que quanto mais nós assistimos e estamos assistindo, infelizmente, a certas atitudes, não vou nomear nomes nem países, não vale a pena, mas todos nós sabemos, não é? Atitudes que põem em causa o multilateralismo, o diálogo e a paz como meio para resolver conflitos e diferenças. Nós temos que ser mais afirmativos ainda na defesa desse multilateralismo. E aí, João, devo dizer que, com satisfação, que tanto Portugal como o Brasil são países que acreditam no multilateralismo, defendem o diálogo, defendem a promoção da paz. Isso, aliás, fica muito presente nas iniciativas que tanto o Brasil como Portugal têm nas Nações Unidas de promoção e manutenção de paz. O Brasil já andou aí pelo mundo com as suas forças destacadas, militares, polícias. Portugal também. Portanto, somos países que não só acreditam no multilateralismo, como o promovem todos os dias. Isso é muito importante reafirmar nos tempos que correm. Perfeito. E Portugal acaba sendo uma porta de entrada para os brasileiros dentro da Europa. Muitos brasileiros, eu acredito que a maior comunidade estrangeira em Portugal é de brasileiros. Por volta de 500 mil brasileiros hoje em Portugal. Sim, você pode contar certamente com 500 mil, serão mais eventualmente aqueles que estão esperando a sua regularização. Eu diria que dentro de não muito tempo essa comunidade pode mesmo chegar a ser 1 milhão. Agora imagine, a população portuguesa é de cerca de 10 milhões de pessoas. Se você tem 1 milhão é 10%, é bastante. Mas todos muito bem-vindos, há certos fatores que facilitam muito a integração, desde logo a língua, mas a questão também da segurança, a questão da saúde, a questão da educação, que é muito procurada pelos brasileiros. E aquilo que Portugal fez há uns tempos atrás, está o Brasil fazendo agora. O Brasil recebeu de braços abertos muitos portugueses, muitas gerações, muitas vagas de imigração lá para trás. Agora é o Portugal que está recebendo essas vagas de imigração brasileira, com muito prazer. Ainda há pouco estive na Universidade Federal aqui do Espírito Santo, falando a um grupo de estudantes sobre aquilo que é a vontade que as nossas universidades têm de receber estudantes brasileiros. Ainda vai muitos estudantes brasileiros estudar em Portugal. E não há visto que seja negado. O nosso cônsul honorário aqui, o Amos, disse-me que nessa tramitação de visto, de pedido de visto para estudante, todo o visto é concedido. Então, muito bem-vindos. Como que acontece atualmente essa concessão de visto? Qual que é o processo? Então, é um processo que está terceirizado, normalmente. O requerente solicita o seu visto e depois é tramitado com uma autorização que acaba por vir de Portugal. E a equipa consular depois concede o visto e a pessoa vai. O que eu posso dizer na parte das universidades ainda, porque isso aplica-se a qualquer tipo de visto. Tem muito tipo de visto, não é? Há o visto de trabalho, há o visto de estudo, há o pedido de residência, tem muito tipo de visto. Mas, em geral, é uma tramitação que está automatizada. Eu aconselho, aliás, todos aqueles que nos estão aqui a ouvir a consultarem o site e as redes do Consulado Honorário
aqui em Vitória, no Espírito Santo, para ficarem a par e se inteirarem daquilo que é necessário fazer, quais são os passos do processo, para depois terem o seu visto concedido para ir lá para Portugal. Tem uma ideia de quantos capixabas tem em Portugal? Não, né? Não sei porque esses dados não são públicos. Uhum. Eu não tenho, as embaixadas não têm esses dados, talvez os registros centrais lá no nosso país tenham. O que eu sei é que certamente os capixabas não são exceção. Tem brasileiro em todo o lado em Portugal neste momento. Pois é. Sobretudo no norte, mais no norte até do que no sul. E em relação ao visto de trabalho, muitas pessoas saem daqui para trabalhar em Portugal. Esse visto, ele está funcionando também da mesma forma? Como... Sim. Bom, nós neste momento estamos passando, João, por algumas alterações legislativas, mas como não há nada ainda de definitivo, isto está sendo tramitado entre o Legislativo e o Executivo lá em Portugal, então vai ter algumas alterações, mas o que eu gostava de dizer aqui muito claramente é que para o Brasil não há nada que impeça que esse fluxo continue a existir e inclusive a aumentar. Nós queremos muito, sabe, a população portuguesa está envelhecendo. É uma demografia que é um padrão europeu, então não só por isso, mas também por isso é muito importante ter gente jovem, qualificada, com vontade de trabalhar, de estudar lá no nosso país e, portanto, certamente que não esquecendo nunca que é preciso que seja tudo regulado, disciplinado, para não haver caos, não é? Isso ninguém quer, Perfeito. Nem os próprios brasileiros que estão vivendo lá em Portugal querem isso. Portanto, é uma maneira... E a gente fala sobre diversas profissões, né? Pessoas que saem daqui. Sim. Inclusive, o diploma das universidades brasileiras, eles são validados em Portugal. Então, são diversos profissionais que começam a trabalhar em Portugal com esses vistos que são facilitados, né? Por essa cooperação. Nós estamos detectando, mais recentemente, uma diversificação de profissões. Quer dizer, já não é uma profissão X ou Y ou Z, é todo o ramo de trabalho está procurando instalar-se lá, e isso é bom. É bom para a nossa economia, é bom para a nossa aumentar a quantidade de profissões. Exatamente. Com qualidade e com habilitação profissional adequada. Perfeito. Vamos falar sobre economia agora, embaixador. A gente tem presença de empresas de Portugal no Brasil. Aqui no Espírito Santo a gente cita a EDP, a concessionária de energia, e também a presença de empresas brasileiras em Portugal. Um dos exemplos é a WEG, né, que é de Santa Catarina, também tem uma fábrica aqui no estado e participa também, está presente em território português. Muito presente. O senhor chegou a fazer uma visita ao seu conterrâneo, né, Paulo Barahona, presidente da Findes. Queria saber como que a gente... o que a gente pode esperar em relação a essa cooperação econômica entre Brasil e Portugal e também o Espírito Santo e Portugal. Bom, a cooperação económica entre os dois países eu diria que está até talvez melhor do que nunca, porque as nossas trocas comerciais estão crescendo. Estou falando de Portugal e Brasil, não é? Em geral. Cada ano que passa praticamente batemos recordes de trocas comerciais. O investimento também está crescendo. O investimento brasileiro em Portugal, referiu a WEG, mas há outras empresas, e ainda ontem eu falava com o Barahona lá na Findes, não é? Que houve aquele evento da rota de negócio que rompe barreiras. Eu gostei muito rompe ou quebra barreiras, eu gostei muito do título, porque é isso mesmo, não há barreira, há um oceano pelo meio, mas isso é um oceano que nos junta, não nos separa. Então ontem mesmo soube que as franquias brasileiras, quando se internacionalizam, 48% buscam Portugal. Isso é quase metade, você imagina, é muito, não é? Portanto, o que quer dizer que é um país atrativo para a franquia brasileira. Passa publicidade, franquias como o Boticário, as Havaianas, o Fogo de Chão, os açaís, não é? Então, e a barreira de língua também é quebrada nessa, é facilitada. A barreira geográfica não existe, a barreira da língua praticamente não existe, é a porta de entrada para a Europa, para o norte da África, para internacionalizar o produto brasileiro, então é muito procurado. Em relação ao Espírito Santo, pois nós temos, como disse, e bem, a EDP, uma empresa sólida, com muito boas credenciais, trabalhando aqui no Espírito Santo há muitos anos, assegurando a distribuição praticamente de toda a rede aqui no Estado, não é?
E temos também algumas empresas mais jovens, mais pequenas, na área da importação e exportação de alimentação. Temos a área da pedra, da alvenaria também. Portanto, temos alguns empresários com sucesso aqui. E temos uma Câmara de Negócios portuguesa. E eu falo nisso porquê? Porque é muito importante nós utilizarmos essa rede de câmaras de comércio para justamente dar a conhecer o nosso país aqui ao Espírito Santo e para dar a conhecer o Espírito Santo lá em Portugal. Então esse intercâmbio está sendo muito facilitado pela Câmara. É uma jovem Câmara que merece ser apoiada. O Findas, aliás, o Paulo Barone é o ex-presidente da Câmara de Comércio e agora é o da Findas. Portanto, ele passou a pasta ao Alvimar, que está fazendo um ótimo trabalho. Esse intercâmbio, então, é facilitado. Né? Inaugurou, fez o evento ontem, não é? Teve essa iniciativa muito boa. Estavam cerca de 100 pessoas. Gostei muito porque teve casos de sucesso de empresários brasileiros que estão mostrando o caminho para outros que querem investir lá em Portugal. E o que um empresário brasileiro que vai para Portugal tem de benefícios, de incentivos no território português? Olha, João, depende muito também da cidade, do município, não é? Eles têm que procurar saber onde é que há uma taxa mais favorável. Há taxas, digamos assim, nacionais, mas depois há condições tributárias e fiscais mais favoráveis em determinadas cidades. Então, é muito importante que o empresário ou a empresária se informe com outros que já fizeram esse caminho, porque aí já tem um exemplo a seguir. E também vale dizer que a Apex, a Agência da Exportação Brasileira, abriu há 2, 3 semanas lá em Lisboa um escritório. Então isso vai ajudar muito, porque eles estão vocacionados para ajudar o empresário ou empresária brasileira que se quer estabelecer lá a explicar como é que é o caminho. Nós aqui temos uma coisa parecida, que é a AICEP, nossa Agência de Promoção da Exportação, que está em São Paulo e que faz o mesmo. Quando uma empresa portuguesa quer saber como é que eu ponho o meu negócio no Brasil, então eles explicam. Agora, a Apex vai fazer o mesmo, empresa brasileira. Como é que eu ponho o meu negócio em Portugal? É importante passar a palavra, é importante também saber exatamente em que condições é que você vai, porque no ramo empresarial, infelizmente, há casos de insucesso. Eu acho que nós devemos evitar isso o mais possível. Por isso eu sempre digo, você informe-se com quem já fez o caminho, você informe-se com a instituição que representa e que ajuda a exportação do seu país para o exterior, não é? E aí o caminho fica mais fácil. Na questão empresarial, João, a aventura não é aconselhável. O risco existe sempre. Acho que tem que haver poder... planejamento, né? Isso, planejamento é muito importante. Planear bem, como nós dizemos em Portugal, você tem que saber ao que vai. Se você não souber ao que vai, é uma aventura de resultado incerto. Mas eu acho que é uma pista que vale bem a pena explorar e, aliás, nós temos casos de sucesso. Não sei se posso fazer publicidade a uma marca daqui, que é o Café Caramelo. Café Caramelo, sim. Ora, aí está. É um exemplo de sucesso. Eu estava lá ontem a falar para Conheceu nós. a fábrica da Café? Não conhecia a fábrica, mas falei com ela e ela disse que está muito satisfeita por estar em Portugal. Terminando esse assunto econômico, Portugal aprovou um pacote de 10 bilhões de euros para solucionar a questão aliás, ajudar as empresas em relação às tarifas estabelecidas entre os Estados Unidos e algumas nações europeias. Essas tarifas, esse pacote de 10 bilhões de euros, ela de alguma forma vai auxiliar empresas que estão fora do território português ou vai ajudar a instalação de outras empresas no território português? Olha, João, eu não estou sabendo isso em detalhe. O que eu sei é que esta questão das tarifas ainda está muito incerta. Eu acho que estamos num ponto em que não sabemos exatamente o que é que vai acontecer e como é que vai acontecer, porque nós um dia ouvimos uma coisa, outro dia ouvimos outra. A situação não é assim muito fixa, não é? Um bocado fluida. Sobre esse auxílio, eu penso que ele é direcionado às empresas portuguesas. Agora, também sei que, isto agora falando de uma maneira mais geral, quando há uma parceria institucional entre uma empresa brasileira e portuguesa, o que pode acontecer por vezes, e isso é bom, é ter acesso a fundos europeus para desenvolver um determinado ramo de negócio. Agora, sobre a sua questão concreta, eu não estou por dentro do assunto, mas talvez porque a situação é ainda um pouco incerta, não é? Você não pode ter assim
não pode saber como é que vai fazer, porque se estará de acordo é um pouco errático, não é? Se houve uma coisa um dia, se houve outra coisa diferente. Muda a Então todo não dá instante, para... né? A política está em alteração constante. Vai mudando, então nós temos que esperar um pouquinho para ver. E se adaptando à medida que as coisas vão se consolidando. É. Bom, embaixador, vamos falar sobre turismo. Portugal é um destino muito forte também para os brasileiros e o Brasil também acredito que seja um destino muito forte para os portugueses. Esse turismo está realmente se fortalecendo, essa relação turística entre os dois países? Sim, eu diria que mais no sentido do Brasil para Portugal do que no sentido de Portugal para o Brasil. Eu li recentemente uns números dos turistas estrangeiros aqui no Brasil, sei que está aumentando muito, sobretudo o Rio de Janeiro. O nosso turismo em Portugal é muito forte, é uma fonte de receita económica importantíssima. Nós recebemos muitos milhões de turistas por ano. E os brasileiros não são, obviamente, exceção. Já não são os primeiros, eu acho que, entretanto, foram ultrapassados pelos Estados Unidos, mas continua a ser um mercado muito forte para Portugal. E vale lembrar aqui a importância da companhia aérea, da TAP, que tem mais de 100 voos semanais para vários destinos no Brasil e que transporta para lá e para cá muito turista. E é bom que isso aconteça. Penso que os números são bons. Talvez o Brasil pudesse ter uma campanha, como é que eu hei de dizer, mais assertiva para trazer o turista português aqui, porque há um turismo consolidado que tem muitos anos lá para cima, não é? O turismo de praia. Para a região do Nordeste. E para o Nordeste, sobretudo. Mas eu sei que o turismo de Portugal, o ano passado, fez um roadshow, eu não gosto de usar expressões inglesas, mas acho que é uma boa expressão, um roadshow aqui do Espírito Santo, em outubro do ano passado, eu creio, e trouxe agentes de viagens, trouxe empresas também interessadas em fomentar e dinamizar esse fluxo turístico, que eu acho que, sendo bom, para Portugal está muito bom, aqui para o Brasil talvez pudesse ser um pouco mais dinamizado. Trazer uma divulgação maior. Uma divulgação, isso passa tudo pela divulgação. E eu penso que um Estado como o Espírito Santo, pelas características que tem muitas condições para atrair turistas de fora, e também portugueses. Isso de alguma forma é uma das possibilidades de ação nesse ano para fazer essa divulgação dentro de Portugal? Sim, mas tem que ser o emissor brasileiro a divulgar o seu potencial turístico junto do português. Perfeito. Porque o português divulga o potencial de Portugal junto do Brasil. E isso está acontecendo, não é? Porque nós temos aqui o turismo forte. Vocês também têm lá, com esta possibilidade agora da Apex, abrir o escritório em Lisboa. Eu acho que esse trabalho pode ser feito com mais eficácia. Em relação à mobilidade profissional, a gente tem a cooperação entre os dois países na ciência, na tecnologia e esse intercâmbio de ciências, de estudos, eles acontecem também de forma intensa, né? Como que está esse intercâmbio? É forte. Estive há pouco, como eu referi, na Universidade Federal e o secretário de Relações Internacionais fez uma apresentação que eu fiquei, surpreendido. Tem mais de 30 convénios com estabelecimentos de ensino superior portugueses. Tem muita mobilidade. Pesquisadores, pessoal da graduação, pessoal do doutorado, há muita coisa funcionando. E nós, o Estado, não é? O poder público, muitas vezes nem sabe. E não tem que saber. O importante é que a coisa aconteça e que funcione. 31 convénios com entidades portuguesas é ótimo. Está crescendo. Muito estudante português que vem cá, estudante brasileiro que vai lá. Em geral, com o Brasil, tem centenas de convénios, João, com universidades portuguesas. E hoje o estudante do Porto, ao Laminho, ao Algarve, Aveiro, às Ilhas, os Açores, enfim. O estudante que vai gosta. Bom, e é um bom porta-voz daquilo que é Portugal. Quando volta para cá, traz uma boa impressão, não é? Gostou, quer voltar, passa a palavra aos colegas, aos amigos, isso é bom. Acaba servindo até para a promoção ótimo turística. Falamos do turismo, exatamente. Hoje o estudante que vai
estudar, fazer uma graduação em Portugal, ele pode ficar quanto tempo? Como que acontece essa concessão de visto e quanto tempo eles podem Isso ficar? é pelo tempo em que ele tenha o... Está estudando, não é? Quer dizer, imagine se for uma graduação é mais tempo, se for um doutorado, depende, não é? Normalmente o visto é concedido pelo tempo que a própria universidade que recebe o estudante diz, olha, este estudante vai ficar aqui 1 ano, 2 anos, 6 meses, 8 meses, então isso é ajustado conforme a duração do período conforme o período da estadia do estudante lá em Portugal. Agora falar um pouco sobre a relação do senhor com o Brasil. Essa não é a primeira vez que o senhor vem no Espírito Santo, né? É a terceira, mas também espero que não seja a última. Eu já estou quase na fase final do meu mandato aqui no Brasil. Eu gosto muito de vir aqui ao Espírito Santo e pela primeira vez estou aqui falando convosco, é um grande prazer. Fui à universidade também pela primeira vez. Já tive encontros com as autoridades, com o governador, com o prefeito, visitas à EDP, que é a nossa grande empresa aqui no estado. Eu gosto muito e as ligações aéreas são fáceis. Eu de Brasília aqui nem 2 horas, é 1h30. E o senhor já aprovou a moqueca capixaba? Já não só provei a moqueca capixaba, como gosto muito, porque eu acho que ela é uma moqueca suave. Eu em casa, quando faço moqueca, é a moqueca capixaba. O senhor faz a moqueca? Eu pessoalmente não, mas o pessoal da cozinha lá em casa, na residência de Portugal, faz a capixaba. Também faz a baiana. Isto não podemos ficar aqui só na capixaba. E a gente brinca aqui que a moqueca é só a capixaba, que a baiana é peixada. Isso aí não me compete a mim pronunciar. Então a moqueca capixaba faz sucesso lá em Portugal. Faz. E quando eu tenho convidados portugueses, faço questão de eles provarem a vossa moqueca, que é muito boa. Perfeito. O senhor, antes de ser embaixador, trabalhou em missões diplomáticas em outros países também. Certo. Queria que o senhor contasse um pouco sobre o histórico do senhor como diplomata, né? João, a carreira diplomática não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Você começa, vai, já quase 40 anos, não é? Como você disse, eu entrei em 87, estamos em 2025, 38 anos de carreira ao serviço do Estado em países como a Grécia, a Bélgica, a Suíça, Moçambique, a Tunísia, Macau, na China, Cuba, o Brasil. É uma carreira muito diversificada, você aprende sempre por onde passa, deixa ficar amigos e amigas, infelizmente ou felizmente, quer dizer, porque a diversidade leva-nos a muitos países, você não fica fixo num país durante muito tempo, fica um período e depois sai, vai para outro, volta a Lisboa, volta a sair. Então acho que cada uma dessas etapas na nossa vida profissional nos vai enriquecendo. E eu tenho esse lastro todo lá que vem já de trás, de há quase 40 anos, e eu sinto-me uma pessoa realizada porque gosto muito do que faço, gosto muito desta representação do meu país num país estrangeiro, e na verdade aqui no Brasil você não se sente estrangeiro. É como se eu estivesse em casa, sou muito bem acolhido, muito bem recebido. Então, dentro da experiência diplomática que eu tenho lá para trás, esta que eu estou vivendo agora é certamente a mais impactante. E aqui no Espírito Santo, dentro dessa... mudando um pouquinho, né? Falando sobre a relação entre os dois países, dentro do Espírito Santo, o que mais o senhor nota em relação a essa presença de Portugal aqui no Brasil? Bom, o Espírito Santo... Portugal está em todo lado, não é? Este é um país continente, você leva 6 horas de avião lá de baixo do Rio Grande do Sul até Fortaleza, é quase como se você fosse de Lisboa a Moscovo, não é? É a Europa toda. Para ter a ideia da dimensão do Brasil, é preciso pensar nessas coisas. 6 horas de avião de sul para norte ou de norte para sul. Tem português em todo lado. Há muitos anos que os portugueses se estabeleceram nos mais... desde a Amazónia até lá abaixo aqui, o Espírito Santo não é exceção. Nós temos aqui uma comunidade registada de alguns milhares de pessoas. Certamente a comunidade luso-descendente está crescendo, mas nós não temos maneira de saber, porque é o pedido de cidadania que é feito em Portugal, e eu tenho a certeza que no Espírito Santo também tem muita gente descendente de portugueses que vieram para cá há muitos anos atrás, que estão pedindo a cidadania do nosso país. Mas isso nós não podemos controlar. Nós inscritos temos cerca de 3.000 em condições de votar lá nas eleições, mas certamente que temos mais e, portanto, há uma presença antiga e importante de Portugal aqui também neste estado do Espírito Santo. Eu estava comentando que descobriu que um dos clubes capixabas, né,
É Álvares. o primeiro... Olha, foi uma surpresa. Eu vou visitar agora quando sair daqui. Parece que é o clube mais antigo do Brasil, português. Que tem um em São Paulo, tem outro no Rio de Janeiro, não vou fazer publicidade aos nomes, mas eu não sabia. Vou descobrir, vou passar lá na sede deles, daqui a pouco. Bacana. E o senhor, falando um pouco mais sobre a vida pessoal do senhor, fora do trabalho, o senhor costuma fazer o quê? Quais são os hobbies do senhor? Olha, jogo ténis. Gosto muito do ténis. Joguei futebol até uma certa idade. Agora o joelho já não permite. Gostava muito de jogar futebol. Torcedor de qual time? Torcedor... Sou vascaíno porque o português tem que ser do Vasco. Acho que eu vou descobrir que eu vou ser de Álvares também, porque tem um clube português aqui, eu tenho que ser. Olha só, então torcedor do Álvares agora. Vou ser torcedor do Álvares. Eu não sabia, agora fiquei sabendo, vou ser torcedor do Álvares. Aqui no Brasil, em Portugal, eu sou benfiquista. Aliás, sei que o Jorge Jesus, que foi técnico do Benfica também, deixou ficar aqui um nome forte no Brasil. Há outros técnicos portugueses de grande valor, por exemplo o Abel Ferreira, que está neste momento treinando o Palmeiras, que chegou mais ou menos ao Brasil quando eu cheguei. Estamos aqui, eu espero que ele fique mais tempo. Eu vou embora, mas eu espero que ele fique mais tempo, que a lei do futebol é diferente. Mas tem técnicos portugueses dando boa conta de si aqui no Brasil. E gosto muito de esporte e estar no Brasil é importante porque vocês também gostam muito de esporte. Gosto de futebol, de ténis, joguei voleibol também. Gosto de ler porque tem muitos autores de língua portuguesa por ler, por conhecer, e é um hobby bom. Portanto, em termos de intelectuais, leitura; em termos físicos, o ténis. A família tem... Família, sim, estou cá com a minha esposa, os nossos filhos já são mais crescidos, já estão trabalhando em Portugal, vêm-nos visitar de férias, mas sim, que a estabilidade familiar, já que fala nisso, João, é muito importante na vida diplomática. Ajuda você a ter uma atividade mais constante, mais tranquila, menos estressante. Se você não tem a família consigo, tudo fica um pouco mais complicado. As agendas, elas são muito lotadas, o senhor trabalha, imagino que boa parte do tempo, e a família acaba servindo como uma... A família é uma âncora fundamental, e minha esposa, inclusive, o casal trabalha muito na parte diplomática. É um trabalho de equipa, um trabalho de conjunto. Por vezes até não é devidamente valorizado. Acho que o trabalho do casal, seja o casal homem, mulher, 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 homem, não é suficientemente valorizado na nossa vida, porque na verdade o casal é fundamental, o caminho faz-se juntos. Depois há a questão do resto da família, que às vezes aí você já tem que largar, os filhos, etc. E depois há outra família, entre aspas, que é a família do trabalho, que é a equipa. Eu tenho a sorte de poder contar aqui lá em Brasília com uma ótima equipa, uma excelente equipa de pessoas, e tenho a sorte de poder contar também com a nossa rede consular e a nossa rede de cônsules honorários, dos quais faz parte aqui o nosso Amos Alves de Sousa, que é o cônsul honorário aqui do Estado, que é ótimo e que ajuda muito a que nós tenhamos uma vida mais tranquila lá em Brasília. Perfeito. Para finalizar, embaixador, são 200 anos de relação diplomática entre Brasil e Portugal. O que a gente pode esperar para os próximos anos? Olha, no outro dia alguém me perguntou como é que eu via os próximos 25 anos. E eu até disse assim, 25 anos é um percentual pequeno. Ao pé de 200 é pouco, é 10%, enfim. Não, eu acho que é isso que eu estava dizendo no início. Um casamento ou um namoro tem fases, não é? Melhores, fases piores, fases de mais luz, fases de menos luz. E eu acho que se conseguir projetar esse futuro, ele é um futuro muito bom. Eu quero ver esse futuro com o português como língua oficial das Nações Unidas. Quero ver Portugal e o Brasil mais juntos a promover valores de paz e de diálogo e de pontos no mundo, com essa geopolítica complicada, não é? Quero ver os dois países juntos a promoverem valores de paz e de tolerância e de aceitação do outro, da diversidade, que é muito importante. E quero ver também o mundo de língua portuguesa com mais iniciativa, mais dinâmica. E quero ver muitas universidades portuguesas aqui, muitas universidades brasileiras lá em Portugal, cooperação, como eu gosto de dizer, 360 graus. Quando isso se realizar, não há áreas por preencher. E, portanto, é isso que eu projeto para os próximos anos.
não vou tão longe quanto 200 anos, mas 20, 30, 40 eu acho que sim. Já tá bom, né? Já Já não dá tá pra, mal. já não dá pra tá mal. planejar. Exatamente. Muito obrigado, viu, Eu que agradeço. pela presença do senhor aqui. Eu é que agradeço e felicidades para o vosso programa. Esse foi o Estúdio Tribuna Online. Essa entrevista você acompanha no jornal A Tribuna, no Tribuna Online, nos nossos tocadores de podcast e também na nossa página do YouTube. Até a próxima.